Pois não, iniciou a gravação, Aldo. Bom dia a todos. Anunciamos a palavra do senhor presidente do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça, senhor Procurador-Geral de Justiça, doutor Francisco Serafo Ferraz da Nóbrega Filho, para a abertura desta sessão solene. Bom dia a todos. Sua proteção divina declara abertos os trabalhos da sessão solene do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça para a posse e exercício do Procurador de Justiça, doutor Álvaro Cristino Pinto Gadelha, no cargo de Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado da Paraíba, e dos excelentíssimos Procuradores de Justiça, doutor Francisco Sagres Macedo Vieira, doutora Cátia Rejane de Medeiros Lira Lucena, doutor Joaci Juvino da Costa Silva, doutor José Roseno Neto, doutor Valberto Cosme de Lira e doutor José Raimundo de Lima, membros do Conselho Superior do Ministério Público, biênio 2021-2023. Muito bem, farei, portanto, nesse momento, a leitura do perfil do doutor Álvaro Cristino Pinto Gadelha Campos. Doutor Álvaro é natural de João Pessoa, filho de Aldemar Rodrigues de Souza Campos e Maria da Salete Gadelha Campos, em memória. É casado com Cristiana Paiva Serafim Gadelha Campos. Tem duas filhas, Cristina Gadelha Campos Regis e Silvia Gadelha Campos Bezerra, e um neto, o Rafael Gadelha Bezerra. Ele ingressou no Ministério Público em fevereiro de 1988, assumindo a promotoria de Boqueirão. Em novembro do mesmo ano, foi promovido pelo critério de merecimento para a Promotoria de Justiça de Patos, tendo atuado nas promotorias de Justiça de Malta, Santa Luzia, Princesa Isabel, Teixeira, Taperoá, Juazeirinho e Coremas. No ano de 1991, ele foi removido para a Promotoria de Justiça do Meio Ambiente de Bahia, de segunda entrância. Em 1992, foi promovido para a Promotoria de Justiça do Patrimônio Público de Campina Grande, de terceira entrância, e, posteriormente, para a titularidade da 5ª Promotoria Criminal de Campina Grande. Em dezembro de 2004, foi promovido para o cargo de Procurador de Justiça, assumindo a Procuradoria de Justiça Criminal. Integrou a Comissão de Concurso para Ingresso na Carreira de Promotor de Justiça Substituto do Ministério Público do Estado da Paraíba. Exerceu o cargo de diretor e professor da Escola Superior do Ministério Público. Lecionou na Escola Superior da Magistratura, a ESMA, durante 10 anos. Professor de Direito Penal e Direito Processual Penal do UNIP e da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas, a FACISA. Na Administração Superior do Ministério Público da Paraíba, exerceu os cargos de assessor técnico, secretário-geral da Procuradoria-Geral de Justiça, segundo subprocurador-geral de Justiça, coordenador da Coordenadoria Recursal, presidente da Comissão de Elaboração Legislativa. Foi eleito por aclamação pelo Colégio de Procuradores de Justiça em sessão realizada em 7 de dezembro de 2020, para o cargo de Corregedor-Geral do Ministério Público, biênio 2021-2023. Convido o excelentíssimo Procurador de Justiça, doutor Álvaro Cristino Pinto Gadelha Campos, para, perante o colegiado, prestar o compromisso na forma regimental. Prometo, bem e fielmente, cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e as leis, promovendo a defesa do povo, da ordem jurídica, do regime democrático, da ética e da justiça social. Solicito na forma regimental que o secretário em substituição do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça, doutor Doriel Veloso Gouveia, proceda à leitura do termo de posse e compromisso do Procurador de Justiça, doutor Álvaro Cristino Pinto Gadelha Campos. Teu microfone está desligado, Doriel. Microfone desligado, doutor Doriel. Desculpe, tinha esquecido de ligar o Agora está ouvindo. termo de posse e compromisso que presta o excelentíssimo Procurador de Justiça Álvaro Cristino Pinto Gadelha Campos, no cargo de Corregedor-Geral do Ministério Público.
aos 14 dias do mês de janeiro do ano de 2021, às 9h30, em sessão solene do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça, realizada em sistema de videoconferência, sob a presidência do excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça, Dr. Francisco Seráfico Ferraz da Nóbrega Filho, compareceu para ser empossado no cargo de Corregedor-Geral do Ministério Público o Procurador de Justiça, Dr. Álvaro Cristino Pinto Gadelha Campos, eleito pelo Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça, em sua 8ª sessão extraordinária, realizada no dia 7 de dezembro de 2020, para um mandato de 2 anos, biênio 2021-2023, conforme na ata extraordinária. Ao tomar posse e entrar em exercício perante o Egrégio Colégio de Justiça, o empossado prestou o seguinte compromisso: prometo bem e fielmente cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e as leis, promovendo a defesa do povo, da ordem jurídica, do regime democrático, da ética e da justiça social, sendo considerado efetivamente empossado, do que, para constar, eu, Doriel Veloso Gouveia, Procurador de Justiça, secretário do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça, em substituição, lavrei o presente e, juntamente com o excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, o empossado e os demais membros do Egrégio Colegiado, dato e assino. João Pessoa, 14 de janeiro de 2021. Declaro efetivamente investido no cargo de Corregedor-Geral do Ministério Público da Paraíba o Dr. Álvaro Cristino Pinto Gadelha Campos. Convido os excelentíssimos procuradores de justiça, eleitos, membros do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público, a presença para a oitiva do termo de posse e exercício. Solicito na forma regimental ao secretário em substituição do Egrégio Colégio de Procuradores, Dr. Doriel Veloso Gouveia, que proceda à leitura do termo de posse e exercício. Termo de posse e exercício que prestam os excelentíssimos senhores procuradores de justiça, Francisco Macedo Vieira, Cátia Rejane de Medeiros Lira Lucena, Joaci Juvino da Costa Silva, José Roseno Neto, Valberto Cosme de Lira, membros titulares, e José Raimundo de Lima, primeiro suplente, para integrarem o Egrégio Conselho Superior do Ministério Público. Aos 14 dias do mês de janeiro de 2021, às 9h30, em sessão solene do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça, realizada em sistema de videoconferência, sob a presidência do excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça,
Dr. Francisco Seráfico Ferraz da Nóbrega Filho, compareceram para serem empossados como membros do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público os excelentíssimos procuradores de Justiça, Francisco Sagres Macedo Vieira, Cátia Rejane de Medeiros Lira Lucena, Joaci Juvino da Costa Silva, José Roseno Neto, Valberto Cosme de Lira, membros titulares, e José Raimundo de Lima, primeiro suplente, eleitos no dia 14 de dezembro de 2020, membros do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público no biênio 2021-2023, do que, para constar, eu, Doriel Veloso Gouveia, Procurador de Justiça, secretário do Egrégio Colégio de Procuradores, em substituição, lavrei o presente termo e, juntamente com o excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, os empossados e os demais membros do egrégio colegiado, dato e assino. João Pessoa, 14 de janeiro de 2021. Obrigado, Doriel. Parabenizar também o corregedor e os procuradores e eleitos para o Conselho, e dizer que é com uma grande honra e satisfação que realizamos esta sessão especial do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça para empossar o novo Corregedor-Geral do Ministério Público e a nova composição do Conselho Superior de nossa instituição. Sempre que nos reunimos, a cada biênio para essa solenidade, nós reconhecemos a força e a independência do Ministério Público. Não como instituição em si, mas como instituição essencial à defesa da sociedade e que se encontra numa permanente e contínua construção, reforçando o trabalho de cada colega, que a seu tempo e à sua maneira, moldaram o Ministério Público da atualidade. Por isso é o momento não apenas de externar nosso profundo sentimento de sucesso aos que hoje assumem essas relevantes funções, de estender nossa mão para seguirmos nessa obra ministerial, como também é imprescindível o reconhecimento a todos que ocuparam seus cargos e que deixaram suas marcas nesta construção, com o objetivo de prestar um serviço cada vez melhor à sociedade a quem servimos. Agradeço, então, a todos os conselheiros pelo grande trabalho desenvolvido ao longo desse biênio, citando-os nominalmente, os doutores Alcide Jansen, doutora Cátia Rejane, doutor José Roseno, doutora Marilene Campos, doutor Valberto Lira e doutor Francisco Sagres, dando exemplos de dedicação e de compromisso com a instituição. Nesse momento, assumem os cargos de conselheiros titulares e suplentes os doutores José Roseno Neto, Cátia Rejane Lira Lucena, Valberto Cosme de Lira, Francisco Sagres Macedo Vieira, Joaci Juvino e José Raimundo de Lima, para o biênio 2021-2022, após votação da classe. Membros comprometidos e experientes, que poderão se valer da vasta folha de serviços prestados para contribuir com esse importante colegiado, que também tem um papel fundamental na atividade fim dos membros, notadamente por ser o órgão revisor dos trabalhos extrajudiciais da instituição, além de diversas outras atribuições nos campos finalístico e administrativo. Agradeço e parabenizo também doutora Vasticléa pelo trabalho profícuo, pela seriedade e compromisso que conduziu a Corregedoria Geral nesses últimos 2 anos, junto com a subcorregedora, doutora Cátia Rejane, e sua competente equipe de servidores e promotores corregedores, doutores Lianza,
Cristiana e Clístenes. Um trabalho, muitas vezes, doutora Vasti, incompreendido, mas necessário para a regularidade da vida institucional. Sem nenhum demérito a nós, homens, doutora Vasti representou uma legião de combativas mulheres, promotoras e procuradores de justiça, que superaram as adversidades da contemporaneidade para servir a nossa sociedade, sendo uma voz feminina no comando dos órgãos de administração superior. Enfrentamos juntos, doutora Vasti, grandes desafios, sobretudo com o início da pandemia, mas essa parceria e unidade institucional nos fortaleceu, dando respaldo para a travessia dessa turbulência. Quero, então, exaltar a harmonia, a relação republicana, a colaboração e a parceria com a gestão. E tenho plena convicção que, não obstante as limitações, também jamais faltamos com as demandas da nossa Corregedoria Geral, pois tínhamos consciência que se visava essencialmente o fortalecimento do Ministério Público. Para o exercício desse nobre cargo, assume hoje um colega e grande amigo, o doutor Álvaro Gadelha, com quem pude conviver diariamente nos últimos anos e aprender com exemplos diários de serenidade, compreensão e absoluta disposição ao trabalho. Quero registrar publicamente o respeito e a gratidão pelo trabalho republicano e harmonioso, doutor Álvaro, de Vossa Excelência, que exerceu com dedicação o cargo de segundo subprocurador-geral, sendo uma referência para todos nós que fazemos o Ministério Público da Paraíba. Escolhido por aclamação entre seus pares, pela bela trajetória que constituiu no Ministério Público, Vossa Excelência tem todos os requisitos para o exercício desta nova e difícil missão. Cordato, inteligente, de postura convergente, uma mão amiga, mas jamais omissa, com larga experiência nas áreas criminal e civil, ciente e consciente do que espera o cidadão do Ministério Público. O cargo de corregedor é dos mais delicados, e seu exercício exige qualidades como competência, responsabilidade e equilíbrio na atuação, tanto na orientação dos membros, quanto na ação repressiva, quando necessária. A Corregedoria tem um papel de relevo na construção desse Ministério Público, pois se, por um lado, tem um dever de fiscalizar nossos membros, por outro, compete-lhe orientar. E a orientação é um caminho saudável, com menos trauma e mais transformador. Orientar os membros de nossa instituição no reto caminho para a concretização de seu papel transformador e buscar de seus integrantes uma atuação que, longe de se ater a aspectos meramente burocráticos, volte-se para os graves problemas das parcelas menos favorecidas da sociedade e para o combate à corrupção e a toda forma de violência. Devo registrar que o Ministério Público da Paraíba é composto por membros abnegados em todos os recantos do Estado, que muito têm feito administrativo e funcionamento. Neste ambiente, os membros e servidores vestem a camisa e incorporam-se desta bandeira na luta por um Ministério Público mais forte em defesa da sociedade. Mas é a nossa unidade, doutor Álvaro, que nos fortalece como instituição. Sua eleição para o cargo de corregedor-geral traduziu um sentimento de união deste colegiado. E a nossa instituição precisa estar cada vez mais vigilante e unida, muito unida, para diminuir as mazelas sociais, para preservar e assegurar a efetividade dos direitos fundamentais, para combater o crime organizado e a corrupção. Quero encerrar essas breves palavras dizendo que esta sessão simboliza o nosso sentimento à frente da instituição, a integração de todos nós, em nome do interesse público e do bem comum do povo paraibano. Será essa a nossa postura diante da Corregedoria Geral e do Conselho Superior. Um trabalho conjunto em nome do Ministério Público da Paraíba. Que Deus os conduza nesse caminho e nesse ideal no próximo biênio. Contem sempre conosco. Muito obrigado a todos. E, em nome do Conselho Superior do Ministério Público, que toma posse, concedo a palavra ao excelentíssimo Procurador de Justiça, o doutor José Roseno Neto, para proferir seu discurso. Excelentíssimo senhor
procurador-geral, doutor Seráfico, em nome de quem saúdo todos os colegas que compõem este colegiado. Excelentíssimo colega Álvaro Gadelha Campos, que hoje assume a Corregedoria Geral, a quem eu desejo muita sorte e que Deus abençoe Vossa Excelência, doutor Álvaro, e sua equipe na condução dos trabalhos daquele importante órgão. Senhor Procurador e demais colegas, há quase 4 décadas dedicadas ao Ministério Público da Paraíba, são exatamente 37 anos, é com imensa alegria que somos hoje recepcionados pelo Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça, que nos empossa como membros do Conselho Superior do Ministério Público para o biênio 2021-2022. Acabaram de ser empossados, além deste que vos fala, os eminentes colegas Cátia Rejane Medeiros Lira Lucena, Valberto Cosme de Lira, Francisco Sagres Macedo Vieira, Joaci Juvino da Costa e José Raimundo de Lima. Esse simbolismo vem sendo demonstrado através do significado que este evento tem, coroando a mais importante atividade que exercemos e que conta com a presença, além dos empossados, dos demais colegas que compõem este órgão colegial. Contudo, se a satisfação do momento é forte, diante da importância deste ato solene, é de extrema relevância que aqui se registre não se tratar de uma conquista ou de uma vitória pessoal, conferida a cada um de nós conselheiros, mas de todos os membros do Ministério Público paraibano que, de forma soberana e democrática, expressaram suas vontades com a finalidade de poderem ser ouvidos dentro e fora da instituição, uma vez que a missão dentro e fora da instituição, uma vez que a missão do Ministério Público, além de ser a de guardião da lei, abrange também a guarda e a promoção da democracia, da cidadania, da justiça e da moralidade. Teremos e pretendemos ter uma postura firme no órgão que ora assumimos, primando por um Ministério Público apartidário, corajoso, livre e independente, na adoção das determinações e direitos que a Constituição Federal, a Constituição Estadual e as leis colocaram em nossas mãos. Cumpre-nos, doravante, no desempenho do mandato que nos foi confiado por procuradores e procuradoras, promotores e promotoras de justiça, e na condição de órgão de administração superior do Ministério Público, a quem incumbe fiscalizar e superintender a atuação da instituição ministerial, velar pelos princípios institucionais e, respeitadas as diferenças de entendimentos, nos unirmos com uma única finalidade, a de contribuir na luta por um Ministério Público capaz de desempenhar e cumprir suas funções e competências com altivez, voltado apenas para a defesa independente da sociedade e da democracia. Em meu nome e em nome dos demais colegas que foram investidos no exercício de seus mandatos, conferidos pela vontade livre e soberana da classe ministerial, afirmo que seremos fiéis aos princípios éticos,
e normativos nos quais devem estar centrada a atuação do Ministério Público, a quem incumbe a vigilância no respeito e na aplicação das leis. Não mediremos esforços no sentido de contribuir com os demais órgãos da administração superior do Ministério Público, visando superar as dificuldades que muitas vezes emperram o engajamento na participação e na divisão de responsabilidades com os colegas, sobretudo com aqueles que atuam em promotorias do interior, no interior do Estado, melhor dizendo, muitos deles exercendo atribuições em 3 ou mais cargos. É hora de todos nos unirmos em torno de ações que visem cada vez mais o fortalecimento da nossa instituição, na continuidade de um trabalho firme e permanente, no combate à corrupção e aos atos de improbidade administrativa, praticados por gestores e administradores desonestos que dilapidam o patrimônio público. Não podemos, como órgão fiscalizador que somos, sermos tolerantes com aquilo que se constitua num desserviço aos princípios norteadores de uma instituição de credibilidade perante a sociedade, como é o Ministério Público. Transparência, publicidade e eficiência deverão ser a marca primordial nos atos e nas decisões do Conselho Superior, quando, em suas sessões públicas, decidir sobre os arquivamentos ou prosseguimentos de inquéritos civis, especificamente nos casos que digam respeito às práticas de improbidade administrativa, infelizmente, ainda crescente nos dias atuais. Por fim, é chegado o momento de agradecer a todos os membros do Ministério Público pela confiança depositada em cada um de nós e dizer que apenas exerceremos o mandato, mas este pertence a cada um que nos conferiram legitimidade. Com as bênçãos de Deus, a ajuda e a compreensão de todos, procuraremos ser justos em tudo que decidirmos. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Roseno. Concedo a palavra em sequência à excelentíssima Procuradora de Justiça, doutora Vasti Cléa Marinho da Costa Lopes, para seu pronunciamento. Senhor presidente deste Colégio de Procuradores, deste egrégio Colégio de Procuradores, doutor Francisco Seráfico, senhor corregedor-geral eleito, doutor Álvaro Gadelha, senhoras procuradoras, senhores procuradores, senhoras promotoras, senhores promotores de justiça que nos acompanham nessa videoconferência, senhoras servidoras e senhores servidores do Ministério Público da Paraíba, minhas senhoras e meus senhores. Findamos uma jornada de um biênio à frente da Corregedoria Geral do Ministério Público da Paraíba. Um ciclo que se fecha para recomeçar outro, com novas mentes, novas ideias, novos horizontes a serem buscados. Não farei uma prestação de contas de nosso trabalho, já o fizemos em nosso modesto relatório de gestão, que foi encaminhado a vossas excelências. Portanto, desejo colher essa oportunidade, esse espaço tão privilegiado, para contar mais de perto de algo que fizemos, doutor Seráfico, cujo aprendizado forjou um crescimento profissional e pessoal em todos nós, membros da Corregedoria Geral deste biênio que se finda. Em 2 anos de intenso trabalho, nos dedicamos a percorrer a Paraíba para, primordialmente, ouvir para bem orientar. Ouvimos a sociedade, destinatária de nossos serviços,
através de 36 reuniões públicas, com a participação de 1.298 pessoas. Foram momentos de grande riqueza, de poder nos enxergar pelos olhos do povo a quem servimos, de obter um diagnóstico sobre onde e como poderíamos melhor servir, onde nossa atuação se fazia mais urgente, se nossas intenções estavam, de fato, se transformando em gesto sentido pela sociedade. Tivemos a inenarrável alegria de ver colegas, entre surpresos e gratos durante essas reuniões, perceberem que podiam mais, que havia um campo fértil e ansioso para ser semeado por suas mãos. E melhor, que desejavam ser este semeador, numa magnífica redescoberta de nossa linda função de propulsores de transformações sociais. Como ser o guardião dos direitos da sociedade sem conhecê-la, sem saber seus anseios, sem lhe conferir voz, sem se fazer ouvidos para essa voz? Ainda na missão que nos propomos de ouvir, realizamos 163 entrevistas com os membros correcionados. Dedicávamos um espaço privilegiado nas correções para esta atividade, que foi sempre conduzida magistralmente pela promotora corregedora Cristiana Vasconcelos, uma especialista na arte de ouvir. Tratou-se, senhores procuradores e procuradoras, de outro momento muito valioso. Nele foi possível escutar os colegas, saber mais de seu trabalho para além do que se vê nos processos e nos procedimentos, ouvir suas angústias, conhecer melhor seus caminhos em busca da resolutividade, escutar o homem ou a mulher que estava por trás daquele promotor ou daquela promotora. Nossa instituição, meus queridos colegas, é fruto dos esforços de cada um de seus membros. Sua construção deve privilegiar essas vozes, elas devem ter eco. Uma escuta atenta e respeitosa, um espaço importante para que possam se expressar. Buscávamos, nas entrevistas, tocar a humanidade dos colegas correcionados, promover a empatia e abrir caminhos para as eventuais mudanças que se fizessem necessárias. A voz do membro correcionado sempre foi um farol que nos guiou em nossas decisões, porque entendemos que quem se propõe a orientar e a corrigir rumos deve estar disponível para ouvir e acolher. A cultura ocidental, meus caros amigos, é sustentada por uma racionalidade que estimula o falar, mas não o escutar. Nossa formação profissional aprecia e aplaude o bom orador, mas a escuta não está em nossa prioridade. Aprendemos a fazer discursos, mas não aprendemos a ouvir. Sobre isso, as professoras da Universidade Federal da Bahia, professora Maria Suzana de Souza e Valéria Gianella, publicaram um interessante artigo intitulado A Arte de Escutar, Nuances de um Campo de Práticas e de Conhecimento, do qual eu compartilho um pequeno trecho. Abre aspas. Como ato social e diálogo, a escuta requer uma abertura para reconhecer que o outro é a fonte possível de uma percepção diferenciada e tem algo a contribuir no processo de aprendizagem, de gestão, de políticas públicas. Neste sentido, podemos assumir desde uma atitude passiva ou de acolhimento, apenas registrar o que o outro diz em uma consulta popular, por exemplo, até um padrão de escuta ativa. E esse foi o caminho que escolhemos, a escuta ativa. Esta última é uma modalidade de observação atenta de cada elemento incluído na relação, incluindo explicitamente a reflexividade como parte do processo. O propósito não é apenas ouvir para registrar uma opinião, é compreender o que está por trás, para além da aparência, uma porta para o diálogo e revisão das próprias certezas, uma chance de enxergar outras possibilidades e modos de ser das coisas. E foi ouvindo ora a sociedade e ora os membros que cresceu em nós a fé de que é imperioso ouvir para conhecer e conhecer para transformar. Escutamos muito, criamos novas possibilidades, abandonamos algumas certezas, abrimos novas portas e, como consequência natural, estamos deixando na Corregedoria Geral um normativo voltado para a resolução
consensual de conflitos. Acordo de resultados, acompanhamento funcional, transação administrativa disciplinar foram construções feitas a partir desta escuta e da crença de que toda mudança deve ser bilateral para ser efetiva e duradoura. Temos a certeza de que esses institutos serão largamente utilizados na gestão de Vossa Excelência, Dr. Álvaro Gadelha, pelo perfil moderno, conciliador e arejado do novo Corregedor-Geral. Nessa fala, não poderia deixar de destacar o ano de 2020, o último ano de nossa gestão. Instalou-se a pandemia. O mundo viveu e vive uma realidade antes só vista odiernamente em filmes de ficção científica. O Ministério Público teve que se reinventar, ajustar sua atuação ao cenário absolutamente desconhecido e assustador. Paradoxalmente, nossa atuação passou a ser mais exigida que nunca, ao mesmo tempo em que o isolamento social nos impedia de estar nas promotorias, no contato com a sociedade, na linha de frente, como sempre estivemos. Neste difícil cenário, doutor Seráfico, quero deixar patente meu imenso respeito pelos promotores e promotoras de justiça que compõem o Ministério Público paraibano. A atuação corajosa em meio ao caos, segura em meio às incertezas e ao desconhecido, única, harmoniosa, coletiva, é motivo de muito, muito orgulho para nós. Me sinto privilegiada por estar à frente da Corregedoria Geral nessa quadra de nossa história, porque pude ver de perto esse histórico movimento, esse imenso desafio que foi enfrentado com maestria pelos nossos colegas. E aqui quero deixar meu particular respeito aos coordenadores dos centros de apoio, que foram gigantes, imensos, na liderança dessa batalha em prol dos direitos sociais, em meio ao caos e ao medo que se instalou. No âmbito da Corregedoria Geral, o desafio foi manter as correções, respeitando o distanciamento social. E como todos, nós também tivemos que nos reinventar, com a realização de correções virtuais, sem perder ou perdendo minimamente a qualidade e a profundidade da correção presencial. Criamos um novo modelo de relatório de correção e demos seguimento ao nosso trabalho, sacrificando apenas, por óbvio, as reuniões com as redes. E, neste aspecto, imperioso dizer da qualidade de nosso sistema, de nossos sistemas, que nos permitiram uma visão ampla do trabalho dos membros e sendo decisiva no sucesso dessa empreitada. E aqui abro um parênteses para fazer o reconhecimento da Corregedoria Geral ao apoio, à visão futurística do nosso corregedor, do nosso procurador-geral, que investiu nos nossos sistemas, na nossa informática, e permitiu que, mesmo na pandemia, os nossos serviços não perdessem a qualidade. Senhoras e senhores, foi uma linda jornada, esta que hoje se ultima. Nela, tive como companheiros os melhores que se podia querer, os colegas que se transformaram em amigos, cuja admiração e gratidão estão indeléveis em minha alma. Cátia Rejane, querida, a subcorregedora, sempre atenta, sempre responsável. Francisco Lianza, nosso queridíssimo Papa Chiquinho, que deixou um perfume de amor e humanidade por onde passou e nos fez pessoas melhores. Cristiana Vasconcelos, inquieta, visionária, apaixonada por sua missão, aquela que tem dentro de si a utopia, a arte de crer que tudo é possível e que segue trabalhando incansavelmente para mudar a realidade injusta que seu coração prende amor não aceita. Clístenes Holanda, criativo, empático, de um extremo profissionalismo e presença sempre leve, mesmo nos dias nublados. Todos os servidores da Corregedoria Geral que nos deram esteio para executar nosso desiderato. Maristela, Nadjane, Márcia, Pio, Raquel, Carla Carolina, Mara, Vitor, Wellington, Bruno, Dinélia, Alex, César, Fidelis. Nós compartilhamos momentos maravilhosos de amizade e alegrias que levo como um bem amealhado de inestimável valor. Obrigada a todos vocês. Agradeço ainda ao apoio que sempre tive do Procurador-Geral, Dr. Francisco Seráfico, esse homem de espírito público elevado e gestor de primeiríssima linha. De sua parte, Dr. Seráfico, nunca nos faltou estrutura e respaldo para o nosso trabalho.
Agradeço ainda ao Colégio de Procuradores, senhoras procuradoras, senhores procuradores que compõem esse egrégio colegiado, esse respeitável colegiado, que sempre mostrou respeito e confiança na Corregedoria Geral, nos dando suporte para o nosso trabalho. Agradeço aos órgãos e setores da administração, que em momentos diversos foram parceiros de trabalho. A SEGER, através do queridíssimo amigo Antônio Hortêncio, a CEPLAG, através do competente Leonardo Quintães, ao CEAF, por meio do doutor Zé Raimundo e a querida Renata, aos CAUS, a DITEC, a DIAFU, todos os frutos colhidos possuem as marcas dessa profícua parceria. Agradeço, por fim, a minha querida família. Esposo querido, filhos amados, netos que são minha fonte diária de alegria e renovação da crença na humanidade. Foram compreensivos, foram tolerantes e muitas vezes parceiros de angústias próprias do trabalho. Volto para eles com tempo para absorver esse imenso tesouro que Deus me deu. E concluo, queridos amigos, queridos colegas, parafraseando o ministro Carlos Aires Brito em sua despedida do STF. Disse o ministro: em tudo que faço, já não faço questão de ser reconhecido. O que eu faço questão é de me reconhecer. E digo, meus queridos, que na missão que hoje me despeço, posso afirmar categoricamente que eu me reconheço. Porque coloquei nela toda a minha humanidade, toda a minha essência, todos os valores nos quais acredito. Desejo muito sucesso ao novo Corregedor-Geral, Dr. Álvaro Gadelha, e sei que terá, por tudo que já fez pelo Ministério Público. O desafio é imenso, Dr. Álvaro, mas o tamanho de sua capacidade e competência. Deus o abençoe. Parabenizo os novos conselheiros, desejando também muito sucesso na honrosa missão que os aguarda. E agradeço a todos pela oportunidade. Muito obrigada. Obrigado, doutora Vasti. Parabéns pelas palavras. Na sequência, conceda a palavra ao excelentíssimo Procurador de Justiça, doutor Álvaro Cristino Pinto Gadelha Campos, Corregedor-Geral do Ministério Público, para proferir o seu discurso. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral, doutor Francisco Seráfico, senhores Procuradores de Justiça, meus colegas promotores de justiça, todos os servidores desta casa, bom dia. Bom dia também para todos que nos acompanham pela rede de computadores. Chegamos neste momento envolvidos em sentimentos dúbios. De um lado, a aguçada vaidade de assumir a Corregedoria Geral do importante, destacado e respeitado MPPB. Do outro, a responsabilidade de protagonizar ensaios de vigilância a respeito do desempenho profissional de um quadro extremamente qualificado dos membros desta instituição. E, por fim, a necessidade de não decepcionar o Colégio de Procuradores, que nos outorgou esta honraria da maneira mais nobre que alguém poderia alcançar, com referendo de todos os seus componentes. Pois bem, resta-nos a assunção de compromisso, de dedicação, de esforço, de empenho extremo para atingirmos os propósitos que depositamos em nossa mente quando decidimos concorrer ao prestigiado cargo de Corregedor-Geral do Ministério Público. Temos plena consciência da dimensão de ser corregedor. Olhando para o lapso de minha memória, constatamos que a galeria formada pelos artífices deste órgão ministerial representa uma verdadeira constelação em nossa instituição. Membros da nossa instituição que se destacaram pelas correções de seus atos, de suas condutas, que nos serviram de exemplo e de inspiração, pois tentamos imitá-los, sempre reconhecendo os limites da nossa capacidade. Seria inconsequente de elencar aqui
os nomes de todos os corregedores gerais que se destacaram na missão de conduzir o espelho da atividade fim do Ministério Público do Estado da Paraíba. Como forma de homenagear a todos, escolhemos neste momento um procurador de justiça de retórica agressiva em defesa dos propósitos da instituição, homem destacado pelas posições que tomava, fiel aos seus princípios, exemplo de membro do Ministério Público, um corregedor geral, que será lembrado por nós pela sua competência e sua conduta, e que, indubitavelmente, faremos questão de copiá-lo como devoto que somos. Homenageamos todos o estrelato que construiu a brilhante história da Corregedoria na pessoa do Procurador de Justiça, meu amigo, meu professor, Dr. Antônio de Pádua Torres. Pois bem, estamos aqui, recebemos a honraria, agora precisamos fazer por merecê-la. Não acreditamos que teremos sucesso na nova missão se caminharmos sozinhos. Precisamos, inicialmente, pedir para que Deus esteja sempre conosco, conduzindo os nossos caminhos, iluminando as nossas mentes e fazendo com que tenhamos aquilo que destacamos como sendo primordial para um bom desempenho nesta caminhada, que é ter equilíbrio. Com a proteção da providência divina, passamos para o nosso plano e daremos as mãos à nossa subcorregedora geral, pessoa dedicada, inteligente, destemida e carismática, a doutora Cátia Rejane. Filtrando os inúmeros talentos que encontramos dentro da nossa instituição, pedimos para seguir conosco nesta caminhada a doutora Anne Emanuele, pessoa que reputamos como uma das melhores reservas intelectuais do nosso parquê. Precisamos, doutora Anne, da sua competência e do seu entusiasmo. Também tivemos o prazer de convidar para seguirmos juntos o doutor Rodrigo Pires, jovem, destacado promotor, acostumado a encontrar as melhores soluções jurídicas, sempre em busca das melhorias do Ministério Público do nosso Estado. Completamos a nossa equipe com o doutor Clístenes, apesar de sua pouca idade, promotor bastante experiente, sobretudo quanto ao desempenho dos trabalhos em corregedoria, o que nos permite dizer que buscaremos sempre a luz. Iremos trabalhar para que mereçamos, no final dessa jornada, a honraria que nos foi outorgada. Não poderia deixar de ressaltar, neste momento, a questão da saudade. Saudade da coordenação recursal. Quando, do primeiro mandato do procurador, esse estadista seráfico, recebemos a missão de coordenar a CORE. Junto com esta missão, nos foi dada uma estrutura necessária. Escolhemos os promotores Adriana Campos, que quando fui fazer o seu perfil, a primeira palavra que nos veio foi versátil. A doutora Adriana é um coringa que está sempre disposta a emprestar os seus vastos conhecimentos à nossa instituição. Coloquei à frente do nome de doutor Leonardo Furtado a palavra gênio. E por que gênio? Porque Léo, ele, na verdade, é o maior articulador processual que eu conheço. Ele sabe pedir e o que pedir e a hora de pedir. Doutor Leonardo prestou um serviço à CORE inestimável. Sinto muita saudade, Léo, de você, do seu trabalho,
da sua competência, dos seus exemplos e, sobretudo, da dedicação que você abraça sempre que você se depara com determinadas dificuldades. Hoje, esse privilégio, quem tem é o doutor Alcides, que está com você. Tivemos o doutor João Manuel de Carvalho, que substituiu o doutor Léo Furtado. João Manuel, eu poderia simplificar a sua vida como seriedade. É um promotor que ele desfila seriedade. Sempre que nós precisamos de algo e venhamos a refletir no que é possível ser feito, o doutor João aparece como a solução. Agradeço a doutora Adriana, a doutor Léo e a doutor João por ter nos acompanhado nessa jornada. Para compor a coordenadoria recursal, quando assumimos o compromisso de avaliar todas as decisões de segundo grau que contrariassem os pedidos formalizados pelos promotores e procuradores de justiça, tivemos o privilégio de dizer que o doutor Seráfico, somado ao doutor Alcides Jance, nunca perguntaram, em momento algum, contra quem era o recurso, em favor de quem, ou se iríamos interpor. Nesses 4 anos que nós estivemos à frente, eu comunicava dos nossos ingressos em conversas informais, porque tivemos o total e irrestrito apoio da Procuradoria-Geral. Se houve algum êxito, foi compartilhado com eles. Se houve algum demérito, esse demérito nós assumimos sozinhos, porque a equipe que esteve conosco, naquilo que eu reputo como o órgão que mais eu desejava, na verdade, é exclusivamente minha. Estamos nos afastando da Câmara de Mediação e Conflitos, órgão vinculado à 2ª Subprocuradoria. Senhores procuradores, meus colegas, me sinto muito em casa de dizer que esta Câmara é um dos órgãos da nossa instituição de maior alcance social. O trabalho que se realiza através dela fomenta a vaidade do ser humano, enobrece o nosso ego e nos motiva a dizer que temos o orgulho de fazer parte dessa instituição. Dentre algumas das suas realizações da Câmara de Mediação, resumimos apenas 3 casos, que quando iniciamos os trabalhos, nem sequer acreditávamos que poderíamos chegar a um bom desiderato. Inicialmente, tivemos o desafio de desocupar o espaço de uma feira livre na capital. Imagine o que é o conflito de retirar uma feira livre de um local já estabelecido. Uma feira que tinha vendedores de produtos sem agrotóxico da edilidade e, de outro lado, uma prefeitura conflitante. Pois bem, a intervenção do MPPB fez um acordo e houve uma realocação pacífica, sem atritos, sem demandas judiciais e até hoje perdura em um novo local. A força do Ministério Público esteve presente. Outro desafio que nos parecia intransponível era a contenda pela questão da água de Campina Grande. Divergência que envolvia a questão política e financeira, e grave. E aqui, por um reconhecimento público, é apenas um reconhecimento do que foi feito. Nós tivemos uma destacadíssima intervenção do procurador Sagres, que participou efetivamente de todas as reuniões, conjuntamente com doutor Ranieri e doutor João Manuel. E nós resolvemos um problema de uma gravidade e de uma repercussão que talvez, se a Paraíba soubesse, iria tremer.
e que ainda perdura em outras cidades. Mas eu tenho certeza que a pessoa que estará sentada aqui nessa cadeira que nós estamos ocupando, com o apoio que tem, com o respaldo que tem do procurador e com a nova estrutura da Câmara, eu não tenho dúvida que lograremos êxito em todos os nossos propósitos e desafios. Ainda destacamos a sensível questão trazida pelo promotor, dirigente, competente, aceso, um promotor resolutivo, do jeito que deve ser, na minha modéstia ótica, um promotor. Dr. Leidimar Almeida Bezerra, promotor de Pombal. Com resistência e divergência entre o poder público municipal e estadual para resolver, e com a intervenção da Câmara, culminou com a execução de 500 cirurgias de catarata que foram realizadas, que estavam represadas. Isso nos emocionou e nos emociona sempre que tratamos desta matéria. Tiramos da fila e, efetivamente, foram realizadas 500 cirurgias de catarata do pessoal mais humilde. Um feito, um marco espetacular para o Ministério Público do Estado da Paraíba, para o doutor Leidimar, que deveria ter uma dupla inscrição na sua ficha funcional apenas por esse fato que ele conquistou. Por fim, nós tivemos a CEL. Muita saudade da CEL, muita saudade da CEL. Eu não posso deixar de ter saudade da sensatez do doutor Lianza, da alegria do doutor Amadeus, das profícuas intervenções do doutor José Raimundo, com a sua experiência vasta e a resolutividade, sobretudo do cunho jurídico do doutor Doriel. E para não esquecer, para não ser ingrato, para que o Ministério Público da Paraíba saiba, nós tivemos o doutor Antônio Hortêncio, que conhece essa instituição com profundidade, que trazia a cada reunião exemplos e considerações que a gente precisava e ele resolvia. Agradeço a todos os membros da CEL. Mas vamos caminhar, sempre buscando melhorar, colhendo os melhores ensinamentos com os mais experientes, com humildade, para que possamos errar menos e repassar o que for melhor na nossa caminhada. Vamos copiar inicialmente a frase de Platão: aquele que não é um bom aprendiz não será um bom mestre. Temos que aprender muito. Chegamos na Corregedoria Geral. Não chegamos para procurar erros. Vou repetir, não chegamos para procurar erros. Seguiremos incessantemente, eu, a doutora Cátia e os 3 reis magos, a estrela que nos levará ao caminho da luz. Esse é o nosso propósito. Para finalizar, para terminar, invoquemos mais uma vez um filósofo grego, homem da democracia, xará do nosso ouvidor, Aristóteles. A dignidade não consiste em possuir honrarias, mas em merecê-las. A dignidade não consiste em possuir honrarias. Estamos recebendo uma, mas principalmente em merecê-las. Louvemos a Deus para que saiamos daqui merecendo esta honrosa condição que assumimos. Muito obrigado. Obrigado, doutor Álvaro. Parabéns pelas palavras. Parabéns ao doutor Álvaro, regedor eleito, a toda a sua equipe que tomará posse amanhã, pela manhã, convidando desde logo os procuradores, os membros para que possam se fazer presentes, obviamente, respeitado a limitação. Parabenizar mais uma vez os novos membros do Conselho Superior do Ministério Público, né, e agradecer a presença de todos ali que virtualmente que puderam assistir a essa sessão e declaro encerrada a sessão do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça do Estado da Paraíba. Muito obrigado a todos. Eu não falo mais não.